Oi minha gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, ela não irá ressoar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar, tá bom? Gratidão você inscrito no canal pela confiança. Se você é novo, eu te convido a se inscrever. Deixe seu like, seu comentário, me fortalece bastante dentro da plataforma, minha gente. Ative o sininho para receber as notificações e compartilhe o vídeo se julgarem que a mensagem ela pode vir a auxiliar outras pessoas, tá bom? Peço desculpa a vocês pela minha cara, que eu até passei a maquiagem para dar uma melhorada, e pela minha voz que tá fanha, porque eu estou gripada, tá certo? Estou resfriada. Então vamos lá. Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que é que os capricornianos precisam aqui saber a respeito de suas relações amorosas, do seu campo amoroso? Qual é a mensagem, qual é o alerta, qual é o que precisa ser dito, né? Vamos lá. Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. 6 de copas. A lua invertida. Tá, foi você que virou. Rainha de paus. Bom, existe uma pessoa aí, né? Alguém mais velha, uma pessoa mais velha, alguém que teve aí uma trajetória de vida talvez não muito fácil, né? Mas que tinha aqui muita força para ir em busca do que queria. Eu vejo que essa pessoa, ela faz revelações a vocês. É alguém aqui do passado de vocês. Pode ser uma pessoa que ou nutriu durante uma jornada, uma vida inteira, um amor por vocês. A carta da lua, ela fala muito do nosso emocional, de coisas que a gente guarda, daquilo que a gente não revela, daquilo que a gente não quer trabalhar, que a gente não quer olhar. Certo? E vindo com o 6 de copas, me fala do que? Ela estando invertida, que existe uma pessoa que vai haver aqui uma revelação, tá certo? É como se essa pessoa chegasse aqui em vocês e falasse, olha, eu gosto de você desde quando éramos crianças, desde quando eu te conheço, quando né, a gente era criança. Vocês podem ter estudado junto, vocês podem ter brincado junto, vocês podem ter vivenciado uma fase da infância de vocês junto com esta pessoa, tá certo? E essa pessoa agora, neste momento, no auge de sua vida que ela se encontra, depois de tanto ir em busca das coisas que ela queria, né, dela ter ido em busca das coisas que ela queria, traçar aí o trajeto da vida dela, é alguém que não se abriu, tá? Aqui a gente fala ela porque tem a rainha de paus, mas pode ser o rei de paus também, tá? É energia só, tá certo? Mas é alguém que nutre um sentimento por vocês durante anos. E essa pessoa, ela não falava. Ela carregou a jornada dela inteira, esse sentimento com ela. Ela não falou. Até o momento que ela se encontra. Por quê? A carta da sacerdotisa no fundo do maço me fala que é uma pessoa que ela tem um ar de mistério e ela não se revela. Ela não fala. Ela aguarda. Entende? Então é como se ela tivesse esperado chegar aqui o momento certo para vir aqui e falar para vocês. Entendeu? Para se abrir aqui. Independente de homem ou mulher, essa pessoa ela vem para poder realmente se abrir. Então é alguém que nutre um sentimento por vocês assim, ó. Sabe aquela pessoa, pode até ser, de repente, ter um amor platônico por vocês, tá, minha gente? Porque é alguém que de alguma forma vocês mexeram no passado de vocês e essa pessoa, depois, de repente, de conquistar o que ela queria na vida dela, de atingir o objetivo dela, ela volta para fazer aqui uma declaração, para revelar o que ela sente, para revelar aquilo que ela tinha guardado dentro dela durante anos e que ela trancou as 7 chaves. Ela não revelou para ninguém, ninguém tem ciência do tanto que ela gosta de você, do tanto que ela tem
uma ligação com você, ninguém tem ciência, porque a carta da sacerdotisa fala de pessoas que são ocultas também, pessoas que escondem, pessoas que sabem demais, entende? Mas falam de menos. Então é uma pessoa que durante anos da sua jornada, né, ela foi, inclusive, eu tenho para mim que essa pessoa usou esse sentimento que ela carregou durante esse tempo como combustível para chegar em algum lugar na vida dela, tá? Pode ser alguém que tenha um cargo de liderança, mas é uma pessoa que provavelmente ela já é muito bem colocada na sua área de trabalho, na sua área profissional, na sua área financeira, tá certo? E o que mais? Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. 2 de copas invertido e o valete de espadas. Não me parece que vai ser uma comunicação muito fácil, né? Parece que eu acredito que dentro dessa jornada não me traz essa sensação de que essa parceria ela é fácil, entende? Sabe aquela parceria em que você se conecta com a pessoa, mas que para você permanecer dentro daquele contexto é necessário haver aqui muito diálogo e muita força para poder passar pelos obstáculos. Entende? Então é como se assim, essa pessoa ela vem e se revela, mas por algum motivo vocês olham e falam assim, não quero, não vai dar certo, essa pessoa XYZ, eu sou desse jeito, desse jeito. Quando a gente conversava, a gente não conseguia aqui ter um diálogo saudável, toda vez havia aqui um defendendo, ou essa pessoa se defendia, ou eu me defendia, sempre tinha obstáculos dentro deste contexto, então assim, pode ser que vocês nunca tenham se relacionado com essa pessoa, mas pode ser que tenha havido tentativas de se relacionar, entende? E não foi para frente, por quê? Porque não se batiam, são pessoas aqui que não se repeliam, né? Pessoas que se repelem, então a comunicação sempre vinha com aquela autodefesa e com obstáculo, entende? 3 de ouros. Alguém aqui, de repente, no tempo atrás, nessa época, de repente, tinha muitas parcerias. Então, aqui existia uma opção de escolha. Então, podia se escolher, entendeu? E não se escolheram ficar juntos aqui, entende? E o que mais? A carta do Sol. A carta do Sol me fala o seguinte, que é como se vocês fossem colocar os pingos nos is, porque vai vir uma revelação. Eu não acredito que vocês vão se sentir surpreendidos com isto, tá certo? Porque como temos o 2 de copas invertido na mesa e o valete de espadas, me fala que houve aqui, de repente, uma tentativa de se relacionar, entendeu? Em um passado, tá certo? Houve aqui algo que vocês tentaram, mas que realmente não tinha aquela comunicação. Tinha muito obstáculo, entende? Mas a carta do Sol, junto com o valete de espadas, ela me fala muito de que vocês dois têm a capacidade de passar pelo obstáculo, tá certo? De passar por essa situação e trazer alegria dentro deste contexto, e trazer otimismo, e trazer sucesso. Então, é uma parceria que, se for bem trabalhada, que se ambos estiverem no mesmo propósito, tem a ter sucesso. Entende? A carta do As de espadas no fundo do maço me fala do quê? De uma nova comunicação, entende? Uma nova, é como se dissesse assim, tá, ok, lá no passado a gente não deu certo, tá, por causa disso, e então vamos sentar e vamos conversar. Então vamos tentar colocar aqui os pingos nos is, então vamos tentar trazer aqui uma ideia diferente, uma comunicação diferente. Agora estamos crescidos, estamos mais maduros, vamos tentar conversar e ver aonde nós conseguimos chegar. Certo? E a carta do Sol fala que se houver a maturidade dentro dessa situação, tem tudo para ser um relacionamento show de bola.
mas vai ser preciso que ambas as partes estejam a fim de fazer isso, entendeu? É algo que é fácil? Não é. Não é um negócio, não é uma situação que é fácil. Você conviver com uma pessoa que de repente ela tem manias, comportamentos, ideias e, sei lá, gestos e, enfim, diferentes do seu, ou da forma qual você tem para você que a pessoa ela tem que ser, me traz essa coisa, me traz essa dificuldade, entende? Só que assim, tem algo aqui que eu preciso falar, porque veio aqui na minha mente, então eu fui intuída a dizer, que é o seguinte, nem sempre as pessoas que a gente acha que é para ser da nossa vida, de fato é. Nem toda alma gêmea é compatível com a gente, entende? Pode ser que essa pessoa, ela volte aqui na vida de vocês, porque ainda exista algo que vocês precisam vivenciar dentro de um contexto aí, dentro de um relacionamento amoroso, dentro da área amorosa de vocês, tá certo? E o que mais? Signo de Capricórnio, ó, tô falando, As de Copas, e o que mais? 2 de Paus invertido. Eu não tô falando desse, não é à toa. A carta dos enamorados. Aqui mostra pra mim o seguinte, minha gente. No fundo do maço, o imperador. Depois eu trago aqui pra mesa o contexto do imperador. O As de Copas com 2 de Paus invertido, né? Aqui a gente tem o quê? Abundância emocional, né? A gente tem aquele coração que vibra, aquele emocional cheio, né? Alegre, feliz, certo? E o 2 de Paus, ele fala muito do quê? De autoridade, fala de domínio. Então, assim, é como se vocês dois, aqui, existe algo que precisa realmente ser trabalhado. É uma conexão que volta realmente na vida de vocês, porque existe algo que tem que ser aqui trabalhado de fato. Porque o 2 de Paus é uma pessoa que ela é focada, ela tem objetivo, ela tem autoridade em assuntos. Então, aqui, assim, existe a necessidade dos dois terem a iniciativa de ter o domínio dessa relação, o domínio dessa situação. No que significa esse domínio? Estou conversando com você, estamos dentro de um contexto, eu aceitei ficar com você. Então, toda vez que houver uma divergência e que nós não entrarmos em um acordo, vamos sentar e vamos conversar. Não vamos permitir que essa energia, ela se... como é que tem uma palavra que fala que eu esqueci, não é exatamente se expanda, mas eu vou usar essa porque a outra não tá vindo na cabeça. Não vamos deixar que as desavenças, elas tomem uma proporção maior, não. Vamos ter o domínio disso, tá certo? Não vamos permitir que o nosso emocional, ele exploda, entende? Vamos ter o domínio disso para que a gente consiga dialogar. Vamos dominar a nossa emoção para que a gente consiga dar vazão àquilo que nós queremos, entendeu? Então, assim, me traz esse contexto, porque aqui o As de Copas com o 2 de Paus me fala de um emocional que não está equilibrado, que não está dominado, entende? É alguém que não tem aqui aquela coisa do... Eu tenho o controle do meu emocional. Eu sei, eu carrego ele aqui, eu sei exatamente quem eu sou, eu sei exatamente como esse meu emocional funciona, tá certo? Aqui a gente também tem outro contexto, que essa situação, ela vai mexer no emocional de vocês, tá certo? Fazendo com que vocês, capricornianos, percam de repente essa segurança, esse controle no seu emocional, tá certo? E você vai se sentir de alguma forma tendo que fazer uma escolha, a carta dos enamorados. Então, assim, a decisão, ela é sua. Se você quer permitir que essa pessoa entre na sua vida, se você quer vivenciar de novo algo com a sua pessoa, ou se você quer dar uma iniciativa em algo que não foi vivido e tentar, show de bola. Mas se você não quiser, entendeu? Mas assim, esse contexto ele vem e ele vai mexer aqui no seu emocional, tá? Pode ser até pessoas que estejam dentro de relacionamento que essa pessoa volta e vai mexer.
Vai mexer aí no emocional de vocês, porque vocês acreditavam que essa pessoa nunca ia se revelar. E vocês achavam na cabeça de vocês que nunca houve nada ali. E que realmente não era para ser. Entendeu? Mas aqui para mim me traz essa coisa de que existe algo que ainda precisa ser vivido para ser trabalhado entre vocês. E novamente eu vou repetir a mensagem que eu recebi, que é assim, nem todas as pessoas que são a nossa alma gêmea são pessoas que são compatíveis conosco. Às vezes vem pessoas na nossa vida, às vezes a nossa alma gêmea, ela vem com umas diferenças para quê? Para que juntos possamos crescer dentro deste relacionamento. Tá certo? E a carta dos enamorados me fala do quê? Vocês vão ter aqui que ter um controle. Vão ter que ter o quê? A sabedoria do imperador. Ser justo com você, ser justo com essa pessoa, entendeu? Ser justo com a forma qual você pensa. De repente, o que é para você, o que se refere para você referente à sua índole, ao seu caráter, à sua moral. Entende? Então, assim, é ter os pés no chão, ter o equilíbrio, entende? Então, meu racional equilibrado, meu emocional, meus pés no chão, tá certo? E a minha conexão ali com o alto. Para que eu tenha sabedoria para poder lidar com este contexto. Porque o que me parece aqui, minha gente, eu vou ser bem sincera, é algo que tá vindo para que seja trabalhado um relacionamento de almas afins. Só que ser almas afins não significa que a pessoa ela é aquela que é compatível com você. Às vezes uma alma afim, um relacionamento, aliás, de almas afins é aqueles relacionamentos aonde tem bastante coisas que um precisa ajudar o outro a desenvolver. Certo? Os signos que eu tenho aqui, a energia, tá certo, minha gente? Por que energia? Que eu falo signos, mas o que eu quero dizer? Todo mundo tem o lado luz e todo mundo tem o seu lado sombra. Ponto final. Se a pessoa age de uma forma tão escalar, é falta de caráter. Ela pode, de repente, estar no lado luz, do lado sombra do signo dela? Ela pode. Se a pessoa tem um comportamento X, Y, Z, então o que eu quero dizer é isso, entendeu? Porque pra gente não levar tudo muito a ferro e fogo, senão a gente vai chegar um momento que a gente, ser humano, não vai querer se relacionar com ninguém. Porque nós vai chegar e falar, escuta aqui, gatinho, vem cá. Que signo que é você? Você é desse signo? Ai, não dá. Entendeu? Então não é assim, é só a energia que tem aqui dos signos na mesa, tá certo? Os signos envolvidos, Câncer, Escorpião, Peixes, Áries, Leão e Sagitário. São esses os signos que tem envolvido Libra, Gêmeos e Aquário. Signo de ar, fogo e signo, né, de água, certo? Aí nós temos Gêmeos, nós temos Leão, ok? Nós temos Câncer. Essa é a energia que mais prevalece aqui na leitura, ok? E vamos lá. Mas aqui para mim existe um relacionamento de almas que são afins. Porque é algo que tem que ser trabalhado. É como se tivesse que haver dentro deste contexto aí um crescimento, entendeu? E a mensagem ela veio para mim muito clara, de que nem todo mundo que a gente vai se relacionar ou que entra na nossa vida não é exatamente aquela coisa de alma afim no sentido de ser aquele negócio de filme romântico, sabe? Tipo, tropecei, conheci, não sei o que, e a gente se combinou e lá, o escassachê. Não. Entendeu? Não é. Entendeu? Existe? Existe. Mas um relacionamento assim, ele passa por muitas coisas para poder chegar aí no êxito, no auge, entendeu? Na maturidade de um relacionamento, entende? Vamos lá, baralho. Existe mais alguma mensagem, algo aqui que nós precisamos trazer para os capricornianos e capricornianas dentro deste contexto, baralho? A serpente. Mais uma. Nossa, eu tinha pedido mais uma, mas veio tudo isso. Fundo do mar a gente tem a criança. Os trevos. Dentro deste contexto aqui, me fala muito o seguinte, porque veio a torre, tá? Conexão com a espiritualidade,
e a carta da cruz. Aqui me fala muito o seguinte, que vocês possuem sabedoria para poder passar pelas dificuldades, tá certo? Novamente, carta da torre, carta da espiritualidade, a carta da cruz. Então, se vocês tiverem sabedoria para poder passar por esses obstáculos, que podem vir surgir, que não são obstáculos que vão ficar o resto da vida aí na vida de vocês, são coisas que são obstáculos, são pequenos obstáculos que vão surgindo no caminho. Então, são pequenos aprendizados que vocês terão. Entende? Se vocês tiverem isso daqui, vocês tendem realmente a esplandecer, a crescer. Esse relacionamento, ele tende a expandir espiritualmente. Entende? E tendo aqui uma vitória. É um relacionamento que, se conseguir passar pelas dificuldades, ele tende a se tornar um relacionamento mais espiritual. Vai trazer aqui mais maturidade para vocês. E vocês vão ter vitória e êxito dentro dessa situação. Então é como se fosse realmente aqui um aprendizado. É um relacionamento de almas realmente. Por quê? Porque tem muito essa coisa aqui da sabedoria, de pequenos obstáculos que vão surgir no caminho de vocês, para verificar se realmente vocês estão dispostos a estar juntos um com o outro e se vocês realmente já têm essa maturidade para um olhar para a cara do outro e falar assim, não, vamos seguir, estamos juntos, vamos seguir, vamos carregar essa cruz aqui porque a gente vai sair vitorioso e tal, entendeu? Mas é assim, vai ser muito de vocês, a carta dos enamorados, vocês têm o livre-arbítrio. Tá certo? Que estranho. Escutei um barulho ali em cima do meu altar cigano e não tem nada no meu altar. Exceto as coisas dos ciganos. Eu, hein? Vamos lá. Vou pedir aqui conselhos para essa situação com o tarô do Osho. Conselhos para essa situação. Conselhos para vocês, capricornianos. Eu tô muito com a música cigana aqui na cabeça. Opa. Olha só como eu tô falando para vocês que é um negócio de almas afins, que é um negócio espiritual, que é um relacionamento que tem a conexão aqui de alma gêmea e junto com a espiritualidade. A carta do Criador, dificilmente essa carta do Criador ela sai. A carta do compartilhar. Eu não tô falando pra vocês... Eita, não falei que tava vindo aqui a música cigana? A carta do compartilhar, essa carta me traz muito a própria cigana. No fundo do maço, projeções. O que é as projeções? É quando eu, além de eu mostrar aquilo que eu quero mostrar, eu vejo também no outro, eu consigo me refletir no outro. Eu projeto... no outro, aquilo que eu quero que ele veja e ele projeta em mim, tá certo? Então, assim, é como se aqui me dissesse o seguinte, a carta do Criador, lembre-se, eleve-se, entendeu? Para Deus, eleve-se seu relacionamento, esse seu contexto, essa sua energia para Deus. Entende? E compartilhe. É um relacionamento, minha gente, que tende aqui a ser uma coisa assim, uma ligação muito espiritual. Muito espiritual, tá? Porque tem uma força aqui muito grande de um contexto de pessoas que estão se reencontrando e se envolvendo para poder crescer espiritualmente. É como se existissem pessoas que vão vivenciar ou que tem, de repente, que vivenciar um relacionamento que faça expandir essa alma. Isso é o que eu tô sentindo. É uma coisa assim muito forte, muito assim, tipo uma energia muito... Isso é o que eu estou sentindo, tá certo? O que mais? E se permita, Indo com a correnteza. Compartilhe e se permita. Olha no fundo do maço, o mestre, Osho. Então, assim, cara, se permita, olha só que tô falando que é uma coisa assim muito espiritual, se permita vivenciar esse relacionamento, entende? Porque isso aqui realmente, essa situação é para pessoas que vão se conectar
com outras pessoas que vivenciaram algo no passado, que conheceram, que de repente, num passado, não conseguiram viver um contexto e agora essa pessoa volta para poder seguir aqui a caminhada. Entende? E é isso, minha gente. Eu espero de alguma forma ter agregado valor a vocês. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.